Boa tarde, Felipe. Boa tarde, tudo bom? Neto Cruz aqui no programa Pinga Fogo. Não vamos tomar muito seu tempo, sabemos que sua agenda é corrida. Eu vou passar logo a bola para o Isaías Rocha, que ele está aqui, já estava até fazendo aqui a introdução, mas fica à vontade, Isaías. Não, primeiro, Felipe, agradecer você pela participação, pelo convite. E eu queria saber como é que foi essa deliberação do diretório do PT maranhense com relação à pré-candidatura, ao apoio à pré-candidatura do advogado e empresário Fred Campos. Bom, boa tarde, em primeiro lugar, ao meu amigo Neto, ao Isaías. É uma satisfação falar com vocês e a todos que nos ouvem aí no Pinga Fogo, viu? Obrigado pelo convite, Neto. Eu já estava devendo há muito tempo essa entrevista com vocês, né? Verdade. E eu ainda devo a minha ida pessoalmente, tá? Eu iria hoje, como sabe, mas eu estou voltando aqui, eu estou na estrada, voltando da cidade de São Domingos, do Maranhão, onde nós inauguramos agora há pouco mais uma unidade do IEMA Pleno, uma escola de tempo integral, com ensino profissionalizante. Foi uma grande festa aqui na cidade de São Domingos. Além do IEMA, nós inauguramos uma unidade do Viva Procon em Mareninha. Então, começamos com 4 cursos profissionalizantes aqui do IEMA. Assim, uma felicidade imensa da comunidade escolar. E aí eu combinei contigo o horário, por isso que eu te mandei mensagem perguntando, né? Porque eu estou parado aqui mais ou menos em Santo Antônio dos Lopes para poder falar com vocês e a ligação não cair. Viu, Isaías? Então, quero aqui também agradecer muito a participação de vocês, mas que é sábado, a gente continua trabalhando, né? Isaías, com relação à deliberação do PT, como o Paço do Lumiar é uma das maiores cidades do Maranhão, essa decisão acaba ficando no diretório regional, né? É uma regra do PT de cunho político de que os maiores eleitorados ou ficam a cargo da decisão do diretório nacional ou a cargo do diretório estadual. Para que vocês tenham, por exemplo, ideia, São Luís, né? Houve uma orientação do diretório nacional, possivelmente Imperatriz haverá, possivelmente Timon haverá. As outras cidades, né, de médio porte, a gente tem aqui a autonomia do diretório regional, dificilmente o diretório nacional faz mudança dessa orientação. Então, no caso aí de Paço do Lumiar, estava havendo aí uma divergência, ainda não tinha havido uma decisão completa do diretório municipal acerca de para qual lado nós iríamos disputar as eleições, se com a prefeita Paula, que é do PCdoB, faz parte da federação, e aí, consequentemente, com o seu candidato, que é o Jorge Maru, ou com o Fred Campos, que é do PSB, né, que é o partido do governador Carlos Brandão. E o Jorge Maru se filiou ao Solidariedade e o Fred Campos está no PSB. Então, o entendimento do diretório estadual, por praticamente unanimidade, só teve 2 votos contra, foi no sentido da aliança com o candidato do PSB, Fred Campos, que é do partido do governador Carlos Brandão, porque também foi um pedido regional do PSB. O diretório estadual do PSB fez o pedido ao PT para que nós caminhássemos com o Fred aí em Paço do Lumiar, certo? Então, foi uma decisão de cunho político, é absolutamente legítimo isso. A Paula também é aliada nossa, ela votou com o Brandão, comigo, sempre foi uma grande prefeita, uma grande defensora nossa, uma grande apoiadora, só que a decisão foi realmente de cunho partidário, já que o Jorge está caminhando no Solidariedade. Vice-governador Felipe, muito obrigado pela presença, para quem nos acompanha aqui pela Rádio Cultura FM, pelo YouTube e pelo Instagram. Estamos com o Felipe Camarão, vice-governador, está aqui na linha, está parado na estrada para nos atender. Mas assim, eu queria saber uma pergunta bem capiciosa aqui no estilo Pinga Fogo. Como é que ficou a sua relação com o Fred Campos, o pré-candidato? Porque dias atrás parece que vocês tinham aí um picuinha, um negocinho, uma briguinha, alguma coisa assim, e aí já tá de volta a amizade, ou nunca deixou de existir. Porque amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, igual a canção, né, do Milton Nascimento, Canção da América. Amigo Você falou bem. Você falou bem. A minha relação com o Fred, ela não é política, ela é pessoal. Eu sou amigo do Fred desde criança, nós estudamos juntos na escola, nós nos formamos juntos na Universidade Federal do Maranhão, apesar dele estudar à noite e eu pela manhã. E a gente continuou a amizade na política também, né? O Fred sempre foi um grande incentivador meu, um grande apoiador meu.
né, foi um dos líderes aí da minha pré-campanha para deputado federal, depois um dos líderes da minha campanha para vice-governador e, consequentemente, governador Brandão. Eu o apoiei em 2020, eu não sei se vocês lembram dessa ocasião, em 2020, quando eu fui praticamente dos únicos do então governo que participei da campanha do Fred. No palanque. Fui pedir voto pro Fred, no palanque do Fred, andei com ele, certo? E já tinha manifestado anteriormente a minha opinião pessoal e política de caminhar com o Fred. Não só pela minha amizade pessoal, mas pela reciprocidade. Claro, se o PSB está nos apoiando, né, a gente também tem que apoiar o PSB, né? Então, meus argumentos eram não só pessoais, mas principalmente de ordem política. A gente não teve nenhum tipo de problema pessoal, mas politicamente, eu e o Fred, a gente teve uma grande DR, né? Por conta do apoio de um partido especificamente. Agora, eu quero aqui, viu, Isaías e Neto, falar para vocês o seguinte: eu separo muito bem gestão de eleição. Na gestão, veja, quem é prefeito, quem é governador, quem é presidente, tem que governar para todo mundo. Não importa time de futebol, religião, cor da pele, certo? Não importa nada. Tem que governar para todo mundo. Então, o Brandão é governador e eu sou vice-governador de todos os maranhenses, como sou secretário de educação de todo mundo, óbvio. Mas se a gente vai disputar uma eleição, que é o voto, que é a preferência de alguém para o resto da sua vida, né? Ou pelo menos para os próximos 4 anos, para cuidar da sua cidade, ou do seu estado, ou do seu país, a gente tem que aí ver qual é o lado que a pessoa está. Então, a minha questão de ideologia, de disputa política é eleitoral. Eu vou continuar sendo vice-governador e secretário de todo mundo. Mas a partir do momento em que é manifestado um apoio ao Fred, de uma pessoa que, poxa, é defensora de arma, votou contra o impeachment da Dilma, esculhamba o Lula e o PT de manhã, de tarde e de noite, posta numa semana parabéns para o ex-presidente Jair Bolsonaro, entendeu? Que tem pautas ideológicas absolutamente inversas à nossa proposta, não só a minha, mas do meu partido. Eu dei uma recuada, né? E a gente depois debateu, o Fred já me explicou o que foi que aconteceu, né? Que esse apoiador não vai participar da campanha, não vai aparecer, não vai ter nem chapa de vereadores, e aí, pronto, nós nos acertamos de novo, certo? Sabemos como isso acontece e hoje vocês podem ter certeza que eu vou caminhar firme e forte com o Fred de novo. Como sempre estive, na verdade. Né? Ô, Felipe, eu tenho aqui uma dúvida, porque, veja bem, eu estou aqui com o estatuto da federação. Eu não poderia não deixar de fazer essa pergunta. Eu queria saber, Felipe, se em relação a Passo do Lumiar e as demais cidades, né, que você destacou, que são as maiores cidades do Maranhão, o PT pode decidir sobre apoio pela federação, ou essa decisão do PT, ela será submetida a uma deliberação da federação que integra também o PCdoB e o PV? Como é que vai ficar essa situação em passo sobre o apoio do PT? Vai ter aí a chancela da federação? É uma boa pergunta, porque foi bem lembrado. O PT hoje ele não é um partido só, né? Nós somos uma federação. Foi deliberada a posição do PT, né? E essa decisão foi compartilhada na federação. PT, PV e PCdoB. E 2 partidos manifestaram apoio ao Fred Campos, que foi o PT e o PV, do Adriano. Então, por maioria, a federação, porque o PCdoB votou pela manutenção com a aliança com a Paula, tá? Então, nós ficamos de 2-1, certo? Ficamos de 2-1 e a federação deliberou, então, pelo apoio ao Fred. Então, já houve essa deliberação. Felipe, em 2020, o PCdoB, eu sei que você não fala pelo PCdoB, embora o partido integre a Federação Brasil de Esperança, mas você é alguém que se identifica com a ala de esquerda, você se identifica com as lutas dos movimentos sociais. E em 2020... o PCdoB conquistou 46 prefeituras em todo o Brasil. Aqui no Maranhão foram 22 prefeituras, ou seja, 22 prefeitos eleitos. Das 10 maiores cidades, conquistou Passo do Lumiar. No seu ponto de vista, é irrelevante ou não ouvir a prefeita do PCdoB na questão da discussão municipal? Qual o papel dela, no teu ponto de vista, nessa discussão? Fundamental. Não só pela história da prefeita Paula, certo? Por sua gestão sempre muito respeitosa conosco, tá certo? Não só por ela ter sido uma companheira de luta a favor do Flávio Dino e de nós próprios, né? De mim e do Brandão. Então, nós temos que reconhecer tudo que a Paula fez.
Inclusive, quero dizer que o PCdoB, nesse caso específico de Paços do Miá, era a maior cidade do Brasil, que era governada pelo PCdoB, em número de população. Se o candidato da Paula fosse filiado à federação, isso já era automático pelo nosso estatuto, certo? A preferência seria justamente essa. Como o candidato não foi filiado a um dos nossos partidos, aí que houve a deliberação. Por isso que houve esse imbróglio, tá? Só para ficar bem claro. Se o candidato da Paula, o Jorge Maru, presidente, que é meu amigo pessoal, também não tem absolutamente nada contra o Jorge, é professor lá da SEDUC e tal, nós damos muito bem. Se ele tivesse saído para um partido da federação, esse debate nem teria existido. Nós iríamos com ele de qualquer jeito, entendeu? Uhum. O debate só existiu porque ele está em um partido fora da federação. E aí, quando ficou no partido fora da federação, nós optamos por aquele que está mais próximo, inclusive nacionalmente, do PT. E no Estado também, porque o PSB é do Geraldo Alckmin, né, que é o vice-presidente do PT, do Lula. O PSB do Fred é o partido do governador Brandão, que é o presidente estadual do PSB, que eu sou do PT, vice do Brandão, entendeu? Okay. Então houve este pedido do diretório estadual e é por isso que a gente optou por isso. Ok. Felipe, fazer a última pergunta. E aí eu não poderia... Tipo Neto, né? Neto diz que tem o pinga-fogo. O que acontece? É interessante até a sua participação no programa de hoje, que no programa anterior entrevistamos o deputado Aloysio Mendes, e em uma pergunta que o Neto fez para ele e em outra pergunta que eu fiz, ele então deu uma resposta até um pouco mais incisiva em relação a você, dizendo que você, primeiro, nunca será governador, ou que dificilmente será governador, porque falta-lhe maturidade e coerência, e também bom senso. E lembrou que o Republicanos era o partido do Brandão e era o partido de Duarte na última eleição municipal. Eu queria saber se você, de fato, tudo isso que o Aloysio falou, ou você tem uma outra resposta mais adequada para esse contraponto em relação a ele? Não, falta coerência e maturidade a ele, porque ele é bolsonarista e o partido dele faz parte do governo presidente Lula. Então, ele não sabe de que lado ele está. E eu, por outro lado, sou muito coerente porque eu tenho um lado, certo? E eu estou do lado certo. Agora, ele poderia muito bem fazer, como fez o ministro Fufuca, como fez o ministro Juscelino, que votaram no Bolsonaro, que apoiaram o Bolsonaro, e agora estão nos apoiando. E são dois grandes amigos pessoais, são dois grandes políticos, e estão sendo dois grandes ministros do presidente Lula. O ministro Fufuca estava aqui comigo na inauguração do IEMA e falou, reconheceu que o presidente Lula é o melhor presidente da história do país. É só a gente rever as coisas. Mudar de opinião, gente, não tem problema nenhum. O problema é permanecer com a opinião errada. Porque na semana que ele declara apoio ao Fred, ele posta também parabéns ao melhor presidente da história, que segundo ele foi o Bolsonaro, certo? Meu problema com o Aloysio Mendes não é de ordem pessoal, certo? Não é de ordem pessoal. Quando o Aloysio foi secretário de Segurança, eu fui do PROCON, no governo da Rosiana. Eu já passei pelo governo Zé Reinaldo, já passei pelo governo da Rosiana, pelo governo do Flávio, estou no governo do Brandão. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema com relação à gestão. É como eu estou falando, a questão é política. A questão é só política. Não tem como eu ficar com um cara que defende o que ele defende. É só ver as pautas que o Aloysio defende na Câmara dos Deputados. Basta ver isso que você vai ver. Ele é da extrema-direita. Então, eu só não posso me misturar com quem é extremista, porque eu não sou extremista. Você vê que a gente faz uma disputa política, chama a pessoa de bolsonarista, ele se irrita e fica me xingando. Então, você vê quem não é maduro, porque quando há maturidade, a pessoa se fala a verdade sobre você, que ele é extremista, que ele é da extrema-direita, que ele é bolsonarista, e ele já vem me ofender, me xingar. É típico desse pessoal da extrema-direita. Olha, a gente só não pode se juntar com quem é armamentista, antivacina, terraplanista. Essa turma aí, do Bolsonaro, que fica falando essas coisas. E eu não quero problema com eles também, não. Ele pode apoiar quem ele quiser. Agora, o nosso lado é da esquerda, da centro-esquerda, do progresso, das políticas públicas efetivas, de colocar comida na mesa das pessoas, de oferecer educação com qualidade, de respeitar as mulheres, de respeitar todas as religiões, inclusive os irmãos e irmãs evangélicos, certo? Também não, a gente vai só querer fazer o bem para as pessoas, só isso. Ok. Felipe Camarão, muito obrigado, vice-governador, pela presença. Eu vou ter uma pergunta assim bem direta para finalizar. O senhor foi eleito aí, sempre esteve ali coligado com o ex-governador Flávio Dino.
que agora é ministro do STF. Mas eu queria saber, qual é a sua relação, como está a sua relação hoje com o Brandão, com o governo Brandão? O senhor está ali, o senhor já cortou seu cordão umbilical do dinismo? Não vou cortar nunca esse cordão umbilical. Tenho o maior orgulho de ser amigo, de ter sido liderado pelo Flávio, de ter sido um aluno do Flávio Dino. Para mim, na minha opinião, o maior político da história do Maranhão, um dos maiores políticos hoje do Brasil. Ali depois do presidente Lula, para mim, o maior político do Brasil foi o Flávio Dino, e agora está fora da política temporariamente no Supremo Tribunal Federal, ajudando o Brasil, ajudando a República em outra função. O Flávio deixou um legado fantástico, maravilhoso, que eu e o Brandão temos a responsabilidade política e histórica de dar continuidade. Eu tenho um grande orgulho de ser vice-governador do Brandão, de ser também amigo pessoal do Brandão, de ser hoje auxiliar e secretário do Brandão. Nós nos damos muito bem. Ontem passamos a noite toda juntos, recebendo embaixadores, com as nossas esposas, jantamos juntos, fizemos reunião de trabalho junto para tratar sobre o precatório do Fundef. Estávamos juntos aqui no IEMA, em São Domingos, inaugurando IEMA, Areninha, Viva Procon, certo? Eu falo com o Brandão praticamente todos os dias e nós seguimos unidos. Eu e o Brandão em defesa do dinismo, do legado agora que o Brandão vai deixar bom para o Maranhão, do lulismo aqui no Maranhão, né, do time do presidente Lula, e vamos fazer um grande governo, o melhor governo que o Maranhão já teve, se Deus quiser. Muito obrigado, o vice-governador Felipe Camarão aqui com a gente do Pinga Fogo. Esperamos sua presença aqui, governador, na bancada presencial, né? Estou devendo para vocês essa visita presencial agora, tá? Mas em breve nós estaremos juntos aí, pessoal. Vai ter muita coisa boa ainda para Passo, tem IEMA no Passo, tem muitas obras aí importantes aí, inclusive na área da educação, tá bom? Pronto, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Felipe. Um abraço, Isaías, um abraço, Neto. Abraço. Um abraço. Vamos para um rápido intervalo, né, Isaías? Quer fazer um... Não, eu achei que foi interessante. Na volta do intervalo, a gente vai seguir com essa temática sobre aliança política em Passo, dessa vez com um membro do PT que compõe a executiva estadual, é o Monteiro. Está aqui com a gente no estúdio. A gente volta já. Volta já.